Para maior compreensão da importância dos bens históricos e culturais, precisamos conhecer melhor a história da Igreja e a sua contribuição na formação brasileira. Nesse intuito, apresentamos à mesa a Igreja no Rio de Janeiro. Para mediar as apresentações, convidamos o professor Frederico Morato, doutorando em História, membro e pesquisador do Núcleo de Estudo e Pesquisa da História da Igreja Católica da UERJ. Olá, boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui. Para nós que estudamos História, sobretudo quem estuda História da Igreja, sabe a alegria que é e o orgulho também poder estar aqui hoje num primeiro seminário, se Deus quiser o primeiro de outros que virão, numa comissão recém-criada, a pedido de Dom Orani João Tempesta, uma iniciativa muito nobre da parte do nosso cardeal, de prestar atenção, de incentivar o zelo às obras sacras, à arte, ao patrimônio e à história da nossa igreja, à reconstrução, ao resgate da nossa fé. Então, muito me orgulho, muito me envaidece. Quero parabenizar os meus colegas da comissão, aqueles que aqui estão presentes, aqueles que também não puderam estar, pela beleza que daqui se vê. Então, começaremos a anunciar os nossos convidados. Nesse exato momento, gostaríamos de chamar para a primeira palestra o arquiteto João Carlos Nara Júnior. Esperar o convidado chegar e farei a primeira apresentação dele. Bom, nosso convidado João Nara Júnior é arquiteto, como já foi apresentado. Ele é pesquisador, historiador, mestre em História e Arqueologia pela UFRJ, faz parte do grupo de pesquisa de experiências religiosas da UFRJ e trabalha na coordenação, também como arquiteto, na coordenação do Arquivo Nacional. É um prazer estar com você aqui. Por favor, sente-se conosco. E seu trabalho é sobre a história da Igreja no Rio de Janeiro. Eu vou fazer essa apresentação. Então, por favor, fale-nos sobre isso, que é o que nos interessa. Só para contextualizar, você já me apresentou, eu trabalho com patrimônio cultural. Sim. Então, a minha formação é bastante híbrida, graduado em arquitetura, licenciado em história, tenho doutorado em história e mestrado em arqueologia. O meu grande tema de pesquisa é a Igreja de Santa Rita. E de fato, para mim, o que acontece? A Igreja de Santa Rita foi uma forma de conhecer a história do Rio de Janeiro, uma espécie de lente de aumento, a partir daquele ponto tão pequeno, que me enriqueceu muito para poder compreender essa história de uma forma mais global, né? Você partiu de algo bem pequeno e às vezes a gente passa diante dessa igreja e não capta tantas histórias, tantas coisas que aconteceram ali, né? Bem, posso fazer então a minha apresentação? Vamos lá. Bem, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado também pelo convite. Me solicitaram para falar da história da igreja no Rio de Janeiro. E eu me coloquei uma pergunta: como é que eu vou contar essa história? Porque realmente são 450 anos. Aí eu pensei, eu poderia falar 450 minutos, aí eu roubo o tempo da Elaine, da Tânia. Mas não, vamos fazer uma coisa bem objetiva. Então o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: tentar fazer algumas aproximações em relação à história da igreja. Tentar olhar por alguns ângulos que talvez vão acabar repetindo algumas ideias, vão acabar colocando
sei lá, olhando a mesma coisa sobre outros ângulos. E eu pensei o seguinte: contar a história da igreja significa contar a história de um mistério. A gente poderia contar de uma forma sociológica, a gente poderia contar do ponto de vista político. Eu pensei assim: não, vou fazer outra abordagem. É um mistério. Realmente o que a gente está querendo descrever aqui é como que o cristianismo aconteceu no Rio de Janeiro. Para as pessoas que têm uma perspectiva de fé, isso não é simplesmente uma vicissitude. Isso é algo que mexeu com a vida das pessoas, isso é algo que tem a ver com a providência de Deus. É um mistério, certo? Então, é uma tentativa de descrever o mistério. E, para isso, a gente tem que não perder de vista um ponto que talvez pela nossa sociedade pluralista, com todos os méritos que isso contém, talvez a gente se engane um pouco. É uma história, digamos assim, sacramental. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes nós historiadores erramos porque nós apenas nos detemos naquilo que é contingente, naquilo que é passageiro. Não conseguimos perceber o que há de perene. Muitas vezes ficamos preocupados com a experiência pessoal, subjetiva, e esquecemos esse outro aspecto da vida, que é encontrar o mistério, o misterioso, de trás de simples sinais que chegam até nós. Não podemos imaginar uma igreja desencarnada, digamos assim. Então, há um aspecto realmente sacramental nessa nossa aproximação ao tema. E aqui eu coloco já deixo quais são essas abordagens que eu pretendo fazer. Eu quero apresentar brevemente como que a missão apostólica aconteceu no Rio, como que se implantou a igreja no Rio, como que isso se plasmou na arte, quais são os desafios que a igreja enfrentou nesse tempo e como que se procurou fazer a evangelização. Então vamos lá. Eu quero então partir desse pressuposto de que não pode haver um dilema entre uma abordagem científica do tema e um olhar de fé em relação ao tema. Muitas vezes na universidade a gente passa por essa dificuldade. Ou militância, ou fé. Esse é o dilema que se coloca. Como se fosse possível você juntar as duas coisas. A sua vida particular, as suas convicções e a sua, entre aspas, neutralidade acadêmica, que, vamos ser sinceros, não existe. Na verdade, o que ocorre é que as pessoas confundem senso histórico com pensar historicamente. Senso histórico é essa percepção de que as coisas são passageiras. Pensar historicamente é reconhecer modos de pensar diferentes dos nossos. É necessário que haja esse estranhamento, que a gente perceba que realmente as pessoas agem de forma diferente da que nós esperamos, inclusive nossos antepassados. E tantas vezes, na explicação da história da igreja, o que acontece é uma projeção dos nossos problemas atuais a episódios do passado. Mas sem mais delongas, vamos começar então com essa primeira coisa, que seria como que a missão apostólica fez a igreja chegar ao Rio de Janeiro. Então, para começo de conversa, nós temos um personagem mítico, entre aspas, que é São Sebastião. Vocês lembram da lenda de que estouraram lá os barris de pólvora, sei lá, nos navios lá dos franceses, no meio da fumaça, os franceses veem São Sebastião e dizem que São Sebastião está do lado dos portugueses. E depois essa história corre e São Sebastião é a padroeira da cidade. Do ponto de vista um pouco mais pé no chão, do ponto de vista mais historiográfico, o que nós temos? Nós temos um testemunho de José de Anchieta, dizendo que no último dia de fevereiro ou no 1º de março é que começaram a montar a cidade de São Sebastião ali na Urca, no Morro Cara de Cão. Essa é a primeira referência, né, que faz referência a essa data de fundação da cidade de São Sebastião. Houve duas fundações no Rio de Janeiro. Houve a fundação de Henryville, no Flamengo,
pelos franceses. 9 anos depois, houve a fundação de São Sebastião, na Urca, ambas no Rio de Janeiro. Então são duas cidades que vão competir entre si. E nesse embate entre os franceses e os portugueses, São Sebastião levará a melhor. E a cidade será transferida aqui para o Morro do Castelo, que é exatamente mais ou menos aqui onde nós estamos, no Museu Histórico Nacional. E naquela época, o que havia era o que se chama termo da cidade. Você tem a cidadela criada e tem um raio, que era o termo da cidade. A capitania, a Câmara, quem cuida dessa região, vai determinar as áreas que poderão ser dadas em sesmarias para as pessoas que vão explorar. Então nós teríamos sesmarias que eram dadas dentro do território ali da cidadela, propriamente dita, e fora. Então você vai ter fazendas, você vai ter chácaras, você vai ter casas, e dependendo do tipo, vai ter uma forma de pagar esse afloramento. Tá? Então, a cidade do Rio de Janeiro ela vai se expandir em toda essa região. E aí que entra um ponto interessante, porque nós teremos 2 outras apresentações sobre a Baixada Fluminense. Então não é algo estranho que no Congresso de Patrimônio da nossa arquidiocese se fale das dioceses sufragâneas ao Rio de Janeiro, porque realmente foi uma ocupação aqui da Baixada dependente da cidade do Rio de Janeiro, ok? Por exemplo, o genro do personagem que eu estudo, que é o fundador da Igreja de Santa Rita, ele era um homem que tinha fazendas ali em Nova Iguaçu, etc. Quer dizer, era super normal porque fazia parte do termo da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos aqui a cidade do Rio de Janeiro hoje, com a nossa catedral aqui, em cima do Morro de Santo Antônio. É tão difícil a gente identificar esses lugares históricos pelas camadas do tempo, é uma espécie assim, essa questão de falar de palimpsesto da paisagem, no caso do Rio de Janeiro é perfeito porque são muitas camadas de história acumuladas. Mas se a gente vai regredindo no tempo, por exemplo, antes do Santos Dumont existir, quando o castelo tinha acabado de ser desmantelado, e houve aqui essa esplanada gigantesca, eu gosto sempre de dizer isso, o primeiro grande comício foi feito por Getúlio Vargas nessa esplanada, que era um espaço muito vazio, e era possível aglomerar muita gente, algo inusitado, que não havia esse costume no país. A gente já começa a ver como que a geografia carioca tinha mudado. E a gente vai retrocedendo um pouco mais no tempo, a gente já recupera aqui o Morro do Castelo, mas ele já tinha perdido um pedaço para a abertura da Avenida Rio Branco. E aqui está a conformação mais antiga da cidade. A cidade que cresceu depois que os franceses tinham sido expulsos, né? A cidade tinha sido transferida aqui para o Morro do Castelo. E nesse quadrilátero, Morro de São Bento, Morro do Castelo, Morro de Santo Antônio e Morro da Conceição, nós temos a cidade original, entre aspas. Tá? Essa cidade que se cristalizou nessa várzea aqui do Carmo. E por que eu falo desses 4 morros? Porque realmente essa missão apostólica da igreja original aconteceu através de ordens religiosas que se instalaram justamente nesses 4 morros. Tá? Então nós temos no Morro do Castelo os jesuítas e a catedral original do Rio, que era a igreja de São Sebastião. Aqui no Morro de Santo Antônio, os franciscanos. No Morro de São Bento, os beneditinos. E bem, no Morro da Conceição não eram religiosos, na verdade quem se instalou no Morro da Conceição foi o bispo do Rio de Janeiro. Okay? Então é uma cidade que foi se espraiando pela várzea, entre esses 4 morros, dominados por essa primeira evangelização operada pelos religiosos das ordens religiosas. Nós vamos voltando no tempo, nós vemos como a cidade era bem menor e como ela era encharcada. E esse mapa aqui de 1713 é muito interessante porque nós vemos a igrejinha do Rosário dos Homens Pretos. Essa que infelizmente está interditada. Essa igreja foi Catedral do Rio de Janeiro, foi a igreja na qual Dom João VI, ao chegar com a família real, agradeceu pela viagem. E a gente vê a muralha da cidade. E essa muralha, ela passa por detrás da igreja, para incluí-la na cidade. Porque aqueles homens, aqueles escravos, eles tinham construído a sua igreja fora do perímetro urbano.
que era o que eles puderam fazer. Mas essa igreja acaba se tornando depois a Catedral do Rio durante tanto tempo. E nós vamos voltando para o passado, a gente vê como que havia água no centro do rio, e até chegar nesse período inicial, quando apenas havia a 1º de março, e era uma restinga que ligava o castelo até o Morro de São Bento. Era um lugar, de certo modo, inóspito. E as pessoas tiveram que arrotear a terra, tiveram que tornar salubre aquela região. E foi uma conquista, de fato, heróica, essa luta de implantação da cidade, vencendo as dificuldades da natureza. Em paralelo a essa atuação das ordens religiosas, nós também tivemos, digamos assim, uma missão laical. Os próprios leigos se organizaram, ok? Como eu dei o exemplo agora dos escravos lá da freguesia da Sé, que criaram a igreja de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. As pessoas se organizavam, faziam as suas vaquinhas, entre aspas, e construíam as suas próprias igrejas. Essas são as irmandades leigas. E era uma forma do laicato do Brasil poder ter algum tipo de acompanhamento espiritual, ou então das pessoas poderem, não sei, ter uma relação um pouco mais viva com a vida eclesial. Porque, de fato, o que aconteceu no Brasil? Era proibido, por exemplo, no século XVIII, que os religiosos fossem as Minas Gerais. Depois, os jesuítas são expulsos do Brasil. O clero secular era funcionário público. O rei não criava circunscrições. A gente tem que pensar que no Brasil do século XIX havia 12 dioceses para todo esse território. Então, de fato, no Brasil, a atuação muito forte veio da parte dos leigos. Não foi do clero, não foi dos religiosos. Os leigos acabaram tomando muito a peito isso. E no caso das irmandades, como funcionava? Havia alguma devoção. Aqui no caso a gente tem um detalhe de um quadro do Hildebrand, de 1844, que mostra a procissão do divino. Então aqui está um homem carregando a bandeira do divino. Havia uma devoção ao Divino Espírito Santo, a devoção, sei lá, a Nossa Senhora do Rosário, que fosse. Você juntava um número de pessoas mínimo para isso, preparava um estatuto para cada irmandade e submetia a apreciação do bispo e do rei. E com isso você criava uma irmandade leiga. Ok? Também havia as ordens terceiras, só que as ordens terceiras elas nasceram sob a égide das ordens religiosas. Então elas têm um vínculo espiritual com uma ordem religiosa. Já é um pouco diferente, embora também seja algo laical. Ok? Então assim foi a implantação, a missão da igreja no Brasil, onde participaram o clero, os religiosos e os leigos. E no caso do clero, houve toda uma questão de organização pastoral. Claro que não dá para contar toda a história, todos os 17 bispos do Rio de Janeiro, essas coisas todas, mas eu gostaria de me deter em alguns detalhes. Para começo de conversa, em 1575, o Rio de Janeiro passa a ser uma prelazia territorial. Antes do Rio de Janeiro, entre aspas, uma paróquia de Salvador. A partir desse momento, ela passa a ser uma prelazia territorial e um sacerdote assume a administração dessa prelazia. Vai virar um bispado propriamente em 1676 e elevada à condição de arquidiocese em 1892. O detalhe é que a diocese do Rio de Janeiro, no início, ela era responsável do Rio até Rondônia e de Porto Seguro até o Uruguai, só para ter uma ideia do tamanho da diocese. Tá? O bispo do Rio de Janeiro tinha que fazer a cura pastoral de toda essa enorme área. E nós temos aqui os 4 primeiros bispos do Rio de Janeiro. Eu gostaria de me deter neste, Dom Antônio de Guadalupe. Ele foi bispo de 1725 até 1740. Ele é muito interessante porque foi ele que fundou o Seminário Diocesano São José. E ele foi um homem muito à frente do seu tempo. E era um homem que aqui no Rio as pessoas tinham medo. Quando souberam que ele tinha sido nomeado, o pessoal falava, vai dar problema, porque ele é muito rígido e tal. E olha, ele foi o primeiro bispo que conseguiu visitar as freguesias sem ter briga. Porque imagina, você vai para o interior de Minas, vai para um lugar assim, o pessoal não queria, porque claro, é o controle episcopal, aquela coisa toda. Ele chega a fundar o Aljupe, que era a cadeia eclesiástica, que depois vai se tornar uma cadeia pública, que foi aproveitada na época do Império, e depois vai se mudar para o Frei Caneca.
Então, assim, o início, entre aspas, né, do nosso regime prisional, claro que não era a única cadeia, mas veio também dessa autonomia jurídica que a Igreja Católica tinha no país para ter suas próprias prisões. Ele cria isso para justamente botar disciplina. A gente lê as cartas de Dom Guadalupe e a gente fica assustado. Ele descreve o Rio de Janeiro, 1725, e ele fala da surpresa dele de ver as escravas nuas sendo vendidas, entre aspas, né, pelos seus proprietários. Ele fala da indisciplina do clero, todos os problemas que ele viu na cidade, mas ele foi um homem que conseguiu botar ordem na casa, entre aspas, né, com muito tato, com muito cuidado. Tanto que ele acabou sendo promovido, e aí ele é eleito para ser bispo de Viseu. Agora, o que acontece é que em 1707 vai haver um sínodo dos bispos, que no caso era o bispo de Angola, o bispo do Rio de Janeiro, o bispo de Salvador, para se criar umas constituições pelas quais a Igreja do Brasil deveria funcionar. Infelizmente, o que ocorre é que o bispo do Rio de Janeiro decide não participar do encontro. Então ocorre meramente um sínodo diocesano, e esse sínodo diocesano constitui uma série de normas pelas quais a Igreja no Brasil deveria se reger. É um documento importantíssimo porque ele vai ser a referência jurídica da Igreja no Brasil até o ano de 1900. É um documento que vai durar 200 anos funcionando aqui para a Igreja do Brasil. Okay? No século XX, já com a separação entre a Igreja e o Estado, a Igreja vai poder se auto-organizar, vai poder criar as suas circunscrições, vai poder criar as paróquias, as dioceses, sem necessidade de interferência do Estado. Okay? E nesse momento vai acontecer o quê? Em 1939 vai acontecer o Concílio Plenário Brasileiro. Os bispos todos do Brasil se reúnem em concílio para atualizar as normas da Igreja no Brasil. E no século XX, além do Concílio Plenário Brasileiro, em 1939, no qual vai ser criada a PUC, sob a presidência do Cardeal Leme, que estava como legado pontifício, vai acontecer também... Eu apertei o botão errado aqui, atenção. Peraí, eu sempre aperto o botão errado. Virou mais. Vai acontecer o Congresso Eucarístico Internacional no Rio de Janeiro e o primeiro CELAM, em 1955. Eu diria o seguinte, esse momento, meados do século XX, seria o apogeu do catolicismo no Brasil e no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro exerce realmente uma liderança na Igreja do Brasil, afinal de contas era a capital, e a gente chega, digamos assim, a um momento auge, tá? Em termos de vitalidade apostólica, de vida cristã da população, participação massiva, essas coisas todas que a gente já sabe. No entanto, a partir da segunda metade do século, começa a haver um decrescimento disso aí. Numa terceira abordagem, depois de ter falado de como que a Igreja veio através dos missionários e como que a Igreja se organizou no Brasil, a gente poderia pensar, bem, a história da Igreja, tudo bem. É a história da evangelização? Ok. É a história da sua organização administrativa? Ok. Mas também é a história do seu legado, né? Então, claro, ao longo desse congresso vai se falar muito das igrejas, dos bens tombados, de todo esse patrimônio que nós possuímos. Eu preferi que não me deter tanto, só pensei aqui, claro, nesses pontos importantíssimos, esses pontos chaves dessa história, que seria o barroco. Obviamente eu tenho que colocar aqui uma foto da minha igreja Santa Rita, porque eu não tenho como fugir disso, né, que é a primeira igreja rococó das Américas, tem que frisar esse dado. Ou então a gente pode pensar também nesse revivalismo, que é esse ecletismo que aconteceu no começo do século XX. Cada igreja era de um estilo diferente. Você falou aqui da igreja dos Capuchinhos, que é uma igreja neo-bizantina, tem igrejas neo-românicas como essa aqui de Lourdes, que também não é tão românica assim, mas houve esse revivalismo, o próprio Cristo Redentor, a arquitetura Art Deco, todas essas coisas que vão pipocando, o neogótico, por aí vai. Então há esse revivalismo, esse ecletismo no começo do século XX. E finalmente o modernismo. Eu acabei trazendo aqui essa foto dessa igreja, que para mim é uma surpresa. É uma igreja de Niemeyer, dedicada a São Daniel Profeta, fica em Manguinhos. Hoje ela está totalmente cercada pela favela, virou uma espécie de bunker. E o escritório do Niemeyer meio que não a reconhece mais como obra do Niemeyer, porque ela foi descaracterizada justamente por conta da segurança.
e é tombada pelo INEPAC. Então, é um caso aqui concreto de arquitetura moderna aplicada às igrejas. Ok? Muito bem. Se a história da igreja pode ser a evangelização, pode ser a sua organização, pode ser esse legado material, também é, a gente pode dizer, as suas lutas, os seus esforços para enfrentar a cultura, que nem sempre, por mais que se queira assimilar, nem sempre dá para ser assimilada por alguns contrastes que essa cultura pode trazer consigo. E a gente começa essa dificuldade da igreja em lidar com a cultura, lidar com o sistema, lidar com a política, no caso do padroado. Quem quer estudar a igreja no Brasil precisa entender o problema do padroado. Padroado que vem a ser a concessão de um privilégio que a igreja faz, pode ser o Papa, pode ser o concílio, a leigos para que faça a administração dos bens eclesiásticos em nome da igreja. O fato é que o rei de Portugal ele tinha um chamado padroado universal, que era uma conjunção do padroado régio com o padroado ultramarino. Pelo padroado régio, o rei de Portugal ele podia criar igrejas e dizer quem seriam os seus bispos. Melhor dizendo, ele ofereceria a lista para que o Papa confirmasse quem seria o bispo daquela igreja. E pelo padroado ultramarino, ele era responsável pela subdivisão das dioceses nas freguesias e na apresentação dos candidatos a assumir as dignidades eclesiásticas respectivas. Então ele vai definir quem é o pároco, ele vai definir quem é o cônego, essas coisas todas. Então, esses são os 3 privilégios que recebem os padroeiros, né? O privilégio de apresentação dos candidatos, as honrarias inerentes, questão de precedência, de deferência, lugar onde vai ser enterrado, e a alimentação em caso de penúria. Então vocês imaginem, a Igreja do Brasil ela foi regida pelo padroado até o fim do Império. Os bispos eram funcionários. E não à toa, por exemplo, um caso como Dom Vital, ele é preso, tem a questão religiosa, porque ele não concorda com Dom Pedro II, etc. Então, há muitos problemas decorrentes do padroado. É uma associação perigosa, porque ao mesmo tempo que o Estado auxilia a igreja na sua atuação, por outro lado também a controla de algum modo. Então essa é uma grande batalha que a igreja teve que enfrentar. É uma batalha, digamos assim, fundamental no caso brasileiro. Mas também tem outros casos muito mais complexos. A gente pode pensar nos enfrentamentos que houve com a maçonaria, com o positivismo. E nesse caso é curioso até porque os positivistas têm uma igreja positivista, a própria maçonaria também tem seus templos, e existem, obviamente, elementos arquitetônicos que são muito parecidos e tal. É engraçado que quando eu, às vezes, apresento alguns monumentos, tem gente que sempre me pergunta, mas isso aqui não é um símbolo maçônico? Eu falo, bem, esses símbolos são símbolos que podem ser usados tanto pelos cristãos quanto pelos maçons, né? E também há problemas de misturas entre fé e política, pensar que a realização da vocação cristã na vida pública necessariamente tem que passar por formas concretas de atuar ou de pensar. Todo o problema do sectarismo, que são, entre aspas, sub-religiões. Existe um livro muito interessante chamado Marginália Sagrada. Esse livro ele descreve como que o funcionamento do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, do pentecostalismo tem uma certa semelhança, simplesmente muda alguns sinais positivos e negativos em relação a alguns itens, mas a sistemática é mais ou menos a mesma. E é curioso porque quando a pastoral do exorcismo é forte, ela dá conta desse recado. Então é muito interessante esse livro, é um livro muito, muito interessante, Marginália Sagrada, vale a pena a leitura para entender toda essa questão dos sectarismos. E também nós temos a questão do laicismo, desse enfrentamento direto, desse ateísmo militante que muitas vezes a igreja teve que enfrentar aqui no Rio de Janeiro. A fórmula de sempre, e nesse caso o cardeal Leme ele foi um exemplo, é formar, rezar, fazer com que a vida cristã seja mais intensa. Então, o que o cardeal Leme fez? Coisas assim muito interessantes, por exemplo, criou o Santuário de Adoração Perpétua, que é um caso raro, porque não é muito comum você ter uma igreja que ininterruptamente tem a adoração do Santíssimo Sacramento.
Também houve todo um esforço por formar melhor os católicos, então o Centro Dom Vital, depois a PUC, etc. Então são esforços para poder formar os fiéis. E também outras questões como os símbolos religiosos, a gente pode pensar aqui no Cristo Redentor e por aí vai. Tá? Muito bem. O fato é que essa história, chegando mais perto dos nossos dias, a gente vê que é uma história de muitas contradições e de muitas crises. E também de algumas perdas. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com estatísticas, então eu trouxe aqui algumas estatísticas curiosas. A gente vê como foi a evolução da igreja no Rio de Janeiro especificamente, na segunda metade do século XX. Nós vemos que a população cresce, não muito, está um pouco estagnada, mas tem um certo crescimento, e o número de católicos reduz desde 1990. Tá? E tem toda uma questão de como que isso aconteceu, se é por causa das seitas ou não. Eu, sinceramente, acho que não é por causa das seitas. É uma opinião minha. Existem outros motivos muito mais complexos, não é o caso aqui de abordar, né, porque não haveria tempo. E também em relação ao número de clérigos, a gente nota que há também uma certa estabilidade desde 1950 até os dias de hoje. A redução do número de sacerdotes religiosos e o aumento do número de sacerdotes seculares na diocese, ok? E aqui são outras pessoas que colaboram com os sacerdotes, né, os diáconos, etc. Tá? Dá uma média de 5.000 fiéis por paróquia, por sacerdote na diocese. E nesse esforço por fazer com que a fé se propague aqui no Rio de Janeiro, a nossa cidade acabou sendo a sede de encontros internacionais. A gente lembra do encontro com o Papa João Paulo II em 1997, na Jornada Mundial das Famílias, e, mais recentemente, a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco, 3.700.000 pessoas em Copacabana, aquela coisa toda. E esse esforço da Igreja por reevangelizar, entre aspas, fazer essa nova visão da cidade. Então, são essas as 6 abordagens que eu tinha pensado para falar para vocês, dada a exiguidade do tempo. Mas aí eu fiquei meio assim, falei, poxa vida, né? Será que é só isso? Será que a história da igreja é como que a igreja se organizou? Será que isso daí é simplesmente como que a igreja funciona? Será que a história da igreja são os templos, o que a igreja deixou? Será que é só isso? Eu falei, não estou satisfeito, né? Qual que será o verdadeiro patrimônio da vida cristã? Qual é o verdadeiro patrimônio, o verdadeiro legado? O que foi que de fato ficou dessa história, desses 450 anos de história da Igreja do Rio de Janeiro? Eu pensei, a santidade. A santidade. As pessoas que se formaram nessa história. As pessoas que se transformaram nessa história. A gente pensa aqui nos que estão com o processo de canonização abertos aqui na diocese. Pessoas que, por exemplo, esse casal, né, o Jerônimo, a Zélia, que libertaram escravos, a filha do Capuchano de Abreu, o Guido, Odetinha, né? Essas pessoas são verdadeiro patrimônio. São Pedro, na sua segunda carta, ele fala que a igreja é feita dos fiéis, que são pedras vivas. Então, quando a gente fala de conservação, de preservação do patrimônio, restauração, a gente poderia pensar que, às vezes, o que está precisando restaurar são as almas, né? Porque as pessoas também estão com problemas, as pessoas também estão com dificuldades. Esse esforço de cuidar da preservação do patrimônio é um esforço que meio que simboliza um esforço nosso interior de se reformar. A gente está passando um momento muito duro para o nosso país, de dificuldades sem conta, de imoralidades, de corrupção, um desejo de melhorar. Eu faço votos de que esse desejo de conservar o nosso patrimônio exterior seja um reflexo do esforço pessoal de cada um por melhorar também, moralmente, né, independentemente da religião de cada um. Porque realmente nós podemos fazer muito mais. Está tudo por fazer, eu diria. Eu estava até comentando ontem com o professor João Brigola, né, que às vezes eu tenho essa impressão aqui no Brasil, está tudo por fazer. Agora eu estou trabalhando no Arquivo Nacional, antes eu trabalhava no Museu Nacional, e a gente tem essa sensação, né? Tudo está por fazer. O que importa é que a gente arregace as mangas e trabalhe muito bem, né? E isso requer isso, santidade. Requer realmente
vestir a camisa, fazer as coisas com paixão, né, com o amor de Deus no coração. Muito bem, agradeço. Que maravilha, um palestrante onde eu não precisei mostrar o papelzinho que faltam 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. As perguntas? Temos perguntas? Quando você pretende lançar o livro que conta a história sobre o construtor da igreja de Santa Rita? Não sei quem perguntou, o livro está pronto, eu estou precisando de financiamento, se alguém quiser me ajudar. Então já entendi. Foi tudo feito. Agora, minha prioridade só para contextualizar para quem não sabe, a igreja de Santa Rita é a terceira paróquia da cidade. Ela é a primeira igreja com decoração rococó nas Américas. E é a igreja responsável pela cura pastoral da área portuária, ou seja, os 2 cemitérios de Pretos Novos dependiam dela. Tá? O que são Pretos Novos? São os recém-chegados na cidade que morreram antes de ser vendidos. Então nós temos no Rio de Janeiro uma espécie de cápsula do tempo, um acesso a remanescentes africanos que não são brasileiros no subsolo carioca. Okay? Então um fica na rua Pedro Ernesto e outro fica no Largo de Santa Rita. E muito bem, então eu sempre estudei esse tema, no primeiro momento estudei a igreja e agora eu estou concluindo a tese sobre o cemitério de Santa Rita. Entre uma coisa e outra eu acabei fazendo um pequeno livrinho falando do Manuel Nascentes Pinto, que era o meirinho da alfândega, que foi o homem que construiu a igreja. E de fato o texto está pronto, eu não sei, eu acho que antes do fim do ano vai sair, tá? Até novembro no máximo. Essa é a resposta. Qual que é a outra pergunta? Só? Então, muito obrigado pela sua fala, pela sua apresentação.